Página 128, tema 1. O núcleo celular. As estruturas do núcleo eucarionte. O material genético contém instruções que comandam atividades da célula e, consequentemente, do organismo. Nas células eucarióticas, a maior parte do material genético está armazenada no núcleo. Esse núcleo é formado por envelope nuclear, nucleoplasma e nucleolo, além do material genético. O envelope nuclear, também chamado de carioteca, é constituído por duas membranas e separa o citoplasma do conteúdo do núcleo. Ele possui poros que permitem a troca de materiais entre o núcleo e o citoplasma. O nucleoplasma é uma solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo efetue suas funções. O nucleolo é uma estrutura esférica sem membrana, constituída por proteínas e RNA, ácido ribonucleico. O nucleolo é a região onde se formam e amadurecem os ribossomos. O material genético é o portador das informações hereditárias, ou seja, que podem ser transmitidas de geração em geração, o que está relacionado às características e ao funcionamento dos organismos dos seres vivos. Além do núcleo, algumas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, possuem o próprio material genético. Observem a imagem abaixo do núcleo celular. Então, nós temos aqui na letra A representação em corte de uma célula eucarionte, a célula animal. E na letra B, nós temos um detalhe do núcleo. O material genético, o nucleolo, encontram-se mergulhados no nucleoplasma, que preenche o núcleo. Vamos prestar atenção na explicação. O surgimento da genética. A genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, os padrões pelos quais as características de uma espécie são transmitidas de uma geração a outra. O termo genética só começou a ser utilizado no século XX, muito antes dela existir como um ramo da ciência. Há cerca de 10 mil anos, e mesmo sem conhecer os fundamentos da hereditariedade, as pessoas já selecionavam as plantas para o cultivo e os animais para aumentar os rebanhos, escolhendo para o cruzamento os indivíduos com as características desejáveis. A transmissão de características dos progenitores, ou seja, dos pais, para seus descendentes, intriga o ser humano há séculos. Na Grécia Antiga, o filósofo Hipócrates propôs que cada órgão do corpo do pai produzia partículas que se reuniam no sêmen e eram transmitidas à descendência durante a reprodução. Essa hipótese foi chamada de pangênese. Hipócrates sugeriu também que as características adquiridas ao longo da vida de uma pessoa modificavam aquelas partículas e podiam ser transmitidas aos seus descendentes. O filósofo grego Aristóteles não concordava com as ideias de Hipócrates, pois suas observações indicavam, entre outras coisas, que muitas características adquiridas pelos pais durante a vida não eram transmitidas aos filhos. Para Aristóteles, as bases da hereditariedade estavam contidas no esperma e no sangue menstrual, e a interação entre esses materiais era responsável pelo desenvolvimento de um novo indivíduo. A compreensão do fenômeno da hereditariedade relaciona-se ao entendimento do processo de reprodução e de como são formados novos indivíduos. No século XVII, as pessoas acreditavam que um novo indivíduo, contendo todas as estruturas, já estaria pré-formado dentro de um dos pais e que só precisaria se desenvolver. Os defensores dessa teoria, chamada de pré-formismo, dividiam-se entre os que consideravam que a forma inicial estava contida na mãe e aqueles que supunham que ela estava contida no pai. Na mesma época surgiu outra teoria, a epigênese, de acordo com a qual um novo indivíduo originava-se de matéria não diferenciada e seus órgãos e estruturas características se formavam ao longo do desenvolvimento. Então, como vocês observaram, a genética
propriamente dita, ela só foi realmente ser conhecida e ser realmente chamada de genética no século XX. Haviam muitas contradições em relação à formação do novo ser, em relação à hereditariedade. Vamos ver agora o núcleo. Ele é considerado o centro do controle das atividades da célula e também o local onde estão armazenadas as informações genéticas. O núcleo é envolto por um sistema de dupla membrana chamada carioteca. A carioteca, assim como a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, onde estão inseridas algumas proteínas. No núcleo encontra-se a cromatina, que nada mais é do que o DNA, o ácido desoxirribonucleico, associado a uma proteína chamada histona. Então, o DNA, que é um ácido nucleico, ele encontra-se na cromatina e ele está associado a uma proteína chamada histona. O espaço interno do núcleo é preenchido pelo nucleoplasma, solução aquosa comparada ao citosol ou citoplasma. Vocês se lembram quando nós estudamos a célula animal, também chamada de célula eucarionte? Um dos componentes da célula é justamente o quê? O citosol ou citoplasma, onde ficam mergulhadas as organelas. E outras estruturas ficam imersas nesse citoplasma. Uma dessas estruturas é o nucleolo, que é um corpo denso formado por proteínas, DNA e RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico, responsável pela produção de ribossomos. Vocês se lembram que os ribossomos também fazem parte da célula animal ou eucarionte e é uma das organelas que estão mergulhadas lá no citoplasma. Então, os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. Apesar de o núcleo conter o DNA da célula, ele não é o único local onde se observa o material genético. É possível também verificar a presença de DNA em mitocôndrias e cloroplastos. Então, as mitocôndrias também é outra organela que faz parte da célula animal ou eucarionte e que fica mergulhada no citoplasma. Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular, pela produção de energia. E os cloroplastos faz parte da célula vegetal. São plastos que contêm o que? A clorofila, que é o pigmento que dá a cor verde às plantas. Está presente nas folhas e nos caules verdes. Façam os exercícios de olho no tema da página 128. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.